bem-vindos, pessoal. Primeiro, na verdade, segundo episódio do Papo Social. Meu nome é Edson Nascimento, o Jackson Ribeiro. Nós dois estamos conduzindo esse podcast que a tentativa é conseguir tratar temas complexos de forma um pouco mais simples, apesar que a gente não sabe se vai conseguir. Mas, principalmente, é só pegar esses temas que estão na mídia, né, que às vezes são tratados de forma quase banal, superficial, e conseguir trazer de um jeito que adicione um pouco, contribua um pouco para a discussão, de uma forma um pouco mais aprofundada, né, que saia um pouco da caixinha, tá, e a gente consiga, eh, enfim, fazer um ponto diferente para a discussão. Jackson, por favor, faça as honras, comece se apresentando. Olá, olá, pessoal. Sou Jackson Ribeiro, sou cientista social de formação pela Unesp, sou mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, também tenho doutorado em Economia Política Mundial pela UFABC. Esse é o primeiro episódio que eu apareço do Papo Social, que a gente possa construir uma conversa que seja agregadora, que faça ao público pensar e a gente também fazer uma reflexão coletiva sobre temas candentes da nossa conjuntura. Ótimo, então. Bem, eu sou o Eros, eu vou fazer igual a mulher do Joe Biden, ela pede para você chamar doutora Jill Biden. Doutor Eros, doutor Jackson. Mas não, meu nome é Eros. Tenho graduação em administração pública, fiz mestrado em administração pública e doutorado em desenvolvimento social, mas sempre nessa área aí de políticas públicas, Estado, sociedade, né? Enfim, então, hoje o tema que a gente vai tratar é exatamente o tema da escala 6 por 1, que está aí né, tá pegando fogo a discussão, e tentar entender um pouco, assim, se é bom, é ruim, quais as consequências disso, o que a gente podia pensar até mais no longo prazo, sabe, para sair dessa discussão muito politizada, que às vezes acaba sendo muito apaixonante, né, mas que não necessariamente vê todos os ângulos e tudo mais. E então, a discussão da proposta 6 por 1, desse projeto, ele está sendo discutido atualmente no Congresso Nacional. Me corrija, Jackson, mas se eu não me engano, já passou na Câmara dos Deputados, não é isso? E Exata- agora vai para o Senado. Exatamente, já foi aprovada a PEC, 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora a bola está com o Senado para analisar o texto, inclusive já trazendo uma informação, no Senado também deve passar por comissão especial e não ir direto a plenário, ou seja, o próprio Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, já pontuou que deve fazer modificações no texto que veio da Câmara dos Deputados. Então você veja que é uma discussão que tá aí na pauta do dia, né? Que é uma discussão difícil, né? Eu particularmente acho que trabalhar 7 dias por semana, né? Perdão, 6 dias por semana e descansar só assim, além das questões econômicas e tudo mais, mas é um pouco cruel, né, com o trabalhador, principalmente com o trabalhador que depende de bater horário e muitas vezes a própria o setor de serviços é isso muito, né, você pega para quem trabalha em telemarketing, né, puta coisa é difícil, né, porque a pessoa tem que fazer um trabalho que já é um trabalho difícil, porque tem que lidar com pessoas, não é muito roteirizado, é um trabalho muito precarizado por vezes, mas a pessoa tem que ir lá e trabalhar 6 dias e descansar só um, né. Eu tenho um colega que ele começou a trabalhar agora em telemarketing, o horário dele é assim, acho que ele entra no final da manhã e sai tipo 23 horas da noite. Então, e aí o que ele queria era conseguir passar pro turno da noite. Olha que coisa doida, né? Porque o turno da noite acaba sendo melhor para ele do que o turno normal, por causa desses horários loucos. E a pessoa não consegue descansar, sabe? E isso para mim é um avanço civilizatório, sabe? Você conseguir é, garantir com que o trabalhador, né, na essência, assim, qual a finalidade do trabalho, né, para que as pessoas trabalham, consiga ter o mínimo de descanso, né, para poder fazer outras coisas, porque a vida não é só trabalho. Quando você coloca que você tem que trabalhar 6 dias e descansar, na prática você está falando assim que a maior parte da sua vida está concentrada única e exclusivamente para
trabalhar. E esse acaba sendo um objetivo que por vezes não faz muito sentido, entendeu? Você trabalha para você pagar suas contas e conseguir, mas você não tem tempo livre para poder usufruir daquilo, então o trabalho vira o objetivo em si mesmo, sabe? E acho que isso, assim, como projeto de sociedade, é muito ruim. Eu queria saber a sua opinião, mas antes de falar uma coisa que me ocorreu esses dias, que a Bíblia, né, o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, começa falando que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no último. Então você vê como é que essa discussão de trabalhar 6 dias por semana e descansar ela tem mais de 4.000 anos, né? Por como que está enraizado, às vezes, essa ética, né? Você tem que trabalhar muito e descansar pouco. Acho que é isso, né? É quase uma ética social do trabalho, né? Você tem que trabalhar o máximo possível e descansar é uma coisa aleatória. A minha pergunta é: você concorda, discorda? Como que você está vendo essa discussão? Exatamente, Eros. A atual legislação brasileira, ela prevê 44 horas semanais ao máximo para o trabalhador poder, fazer o seu regime, de trabalho, que fica realmente conhecido no senso comum como a escala 6 por 1, que é a escala de 6 dias trabalhados e apenas 1 dia de folga. A legislação que passou na Câmara passa a 40 horas semanais, ou seja, no senso comum, há uma escala 5 por 2 e, de preferência, com 2 dias seguidos de descanso, ou seja, passar para o fim de semana como um todo, sábado e domingo, com descanso. E eu concordo com o avanço da legislação, porque você mesmo, que é doutor em movimento social e pontuou essas questões do seu amigo no telemarketing, por exemplo, nós sabemos que os setores mais precarizados, com as jornadas mais extenuantes, os setores que mais trabalham no país, trabalham na escala 6 por 1. Esses setores que estão mais precarizados, que estão paradoxalmente menos produtivos da nossa economia, os setores mais produtivos, mais avançados da economia brasileira, já não trabalham em regime de 6 por 1 há muito tempo, já trabalha nesse regime de 40 horas semanais há muito tempo. Portanto, é um avanço civilizatório para principalmente esse setor mais precarizado, que é mais ligado aos serviços, que é ligado a esses serviços de mais baixa qualidade, né? Cabeleireiro, mercado, telemarketing, poder realmente eh, uma vida mais digna e ter acesso ao descanso, a pensar, usar esse dia a mais para, inclusive, aumentar sua renda de uma outra forma, ou aumentar o seu capital cultural, ir a museus, poder frequentar o seu time do coração no estádio e por aí vai, porque inteirando nesse avanço civilizatório, a legislação que foi aprovada pela Câmara dos Deputados diminui a carga de 44 para 40 horas semanais, mas mantendo o mesmo salário, ou seja, mantendo a mesma remuneração para o trabalhador. Então, nesse sentido, eu vejo como um avanço civilizatório e as experiências internacionais mostram isso. Os países centrais do capitalismo, os países chamados de primeiro mundo, já têm jornadas, inclusive para além das 5 por 2, inclusive de 4,3, ou seja, 4 dias trabalhados e 3 dias de descanso, e nem por isso chegaram e colapsaram essa economia, ou seja, eles atingiram esse processo de dar mais direito ao descanso para os seus trabalhadores por conta do avanço da produtividade, ou seja, deixando a sua economia mais complexa, fazendo com que a sua economia agregasse mais valor. Portanto, creio que é uma necessidade de um setor mais precarizado, de um setor mais marginalizado da nossa população, o avanço nesse sentido de a gente poder fazer 40 horas semanais e não mais 44 horas semanais, e vejo como positivo, e eu acho que a gente, enquanto sociedade, está aqui, inclusive, para refletir como isso vai abarcar a nossa economia, porque é inegável que também isso trará consequências, inclusive de curto prazo, negativas para a nossa economia, por conta da estagnação da produtividade brasileira, que já vem de décadas. Porém, o lado humano, ou seja, o lado de você poder dar ao trabalhador
mais dias de descanso também é muito importante. Então, eu acho que esse equilíbrio de ver os prós e os contras, me parece que temos mais pró do que contras. Então, acho que a gente consegue, assim como a Constituição lá atrás, em 1988, mudou o regime de 48 horas semanais para 44 horas semanais, e nem por isso a economia brasileira colapsou. Creio que esse avanço civilizacional é necessário, é uma demanda que vem dos movimentos sociais, que vem do movimento sindical, inclusive de décadas também organizado, e que esse inegável avanço teremos que lidar com essa nova realidade desse inegável avanço para a gente poder continuar refletindo sobre como atingir um grau de desenvolvimento razoável dentro de todas essas consequências que o fim da escala 6x1 trará para a gente. Era o seu microfone, camarada. Depois eu corto isso. Você falando me veio duas coisas aqui, algumas coisas, né? A gente criou aqui um roteiro tal para conseguir seguir, mas a conversa vai ser meio como eu posso dizer? A gente vai para um lado, vai para outro, né? Eu acho que eu penso de uma forma pouco linear, não sei você, Jefferson, mas isso faz com que às vezes as discussões elas têm que dar uma volta, mas no final chega a algum lugar. Mas duas coisas me vieram aqui na cabeça, que é a primeira é que um número que eu acho que a gente não pode esquecer, ele não pode não ter na cabeça nessa discussão, que é que 37,6, então, 38, quase 40% da população é informal no Brasil. Isso equivale aí a quase 40 milhões de pessoas, né? Quanto que é a população brasileira? É 200 e quase 300? Como é que duzentos você e vê? vinte milhões. 220, né? Então, assim, de 220 milhões, 40 milhões, essa discussão não passa por eles. Primeira coisa. Então, assim, quem é informal não compra o CLT. A gente tá falando de uma discussão basicamente CLT, né? Quem não tá na formalidade do trabalho, assim como não ganha FGTS, não tem direito a férias, PIS, PASEP, também não vai ter direito a trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Essa discussão está passando de forma marginal para essa população, que representa 40% da força de trabalho brasileira. Não é pouca coisa. Acho que isso que você falou sobre. Isso foi uma palavra que eu acho que é fundamental. Dignidade. A gente está falando sobre dignidade. E aí é uma discussão que é maior do que só a dignidade pro trabalhador braçal ou que ganha menos. Não, é uma discussão maior sobre o que significa ter dignidade em termos de contrato social. Nós, como população brasileira, o que a gente acha que é justo e que garante com que as pessoas possam ter uma vida que elas possam ser felizes, né? Acho que é um pouco isso. E aí, claro, como que essa discussão é complexa, né? Eu concordo com você. Ela, no curto prazo, né? Então, o que é crescimento econômico, né? Quem gosta assim de estudar economia, essas coisas de fórmula, crescimento econômico é você aumenta a produtividade, é uma equaçãozinha de duas variáveis. Ou se aumenta a produtividade, ou se aumenta a força do trabalho. Se a produtividade ficar igual, mas você tiver mais gente entrando na força do trabalho, ou seja, as pessoas estão tendo mais filho, você tem imigração, e X questões. Você consegue gerar crescimento econômico. Se por um lado a população, né, e a força de trabalho a pé tá constante, né, ou tá diminuindo, como no meu caso, as pessoas estão tendo cada vez menos filho. Para ter um filho é super caro. Outro dia eu fui no chá de bebê de uma amiga e uma fralda custa 80, quase R$ 100. E quantas fraldas ela não precisa para cuidar da criança que ela acabou de ter, né? Então, as pessoas estão tendo menos filhos, né, esperando ficar mais velhas para terem filhos. Então, a força do trabalho anda caindo. E por um lado, a produtividade, se ela diminuir ou se manter constante, a tendência é que no longo prazo a gente tenha uma linha, uma tendência mesmo, né, em termos, se pensar no gráfico, né, de menor crescimento econômico. Isso é um problemão, porque isso coloca assim, como é que a gente pode ter um modelo de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, que seja ao mesmo tempo justo, mas que não cause uma estagnação econômica no Brasil. Aí o problema é o seguinte, se você não cresce e você continua tendo demandas crescentes por distribuição de renda, por políticas públicas, enfim, por um N número de coisas, o Estado começa a ficar possibilitado de manter, de financiar essas políticas, né? E ter uma política de transferência de renda, por exemplo, com Bolsa Família e tantos outros programas aí que você tem de política de transferência de renda. Isso é caro, né? Então,
A ideia toda é que você precisa crescer economicamente e, ao mesmo tempo que você cresce, você consegue distribuir renda, né? É o contrário do que aconteceu lá na época do Delfim Neto, que ele achava que o bolo tinha que crescer e sendo distribuir depois, entendeu? Eu nem sei se isso, enfim, se isso hoje, olhando para trás, fez algum sentido, porque a gente terminou a década de 80 como um dos países mais iguais do mundo, tá? Enfim, isso durou muito tempo. Agora saiu o IDH, parece que a gente está crescendo, está melhorando um pouco. Isso, substancialmente, né, é causa e consequência de políticas de distribuição de renda, políticas sociais, enfim, que possibilitam com que a gente diminua um pouco esse abismo entre quem ganha muito e quem ganha pouco. Mas você sabe, Jackson, que eu tô falando tudo isso para dizer o seguinte, que a discussão é tão profunda que lá fora, você pega esses bilionários, sabe, tipo o Elon Musk, o Jeff Bezos da Amazon, o Elon Musk da SpaceX, enfim, esses caras todos, eles estão defendendo uma jornada de trabalho menor. Eu lembro que o Slim, eu não sei como é que é o nome dele, é Carlos Slim, acho que é o dono é aquele mexicano que é dono, acho que ele era Sim, dono que da é um Claro grande aqui. bilionário do setor de comunicações, dono da Claro, por exemplo, Dono da dos Claro, serviços da exato. Claro. Ele defende essa ideia de uma jornada menor de trabalho há tempos, né? Isso às vezes me faz pensar assim, se esses bilionários estão querendo tanto assim uma jornada melhor de trabalho, será que a gente não está compactuando com eles, né? Porque da onde que vem essa, assim, será que, por que que, o que que justifica, né? A gente concordar com quem de fato detém uma concentração de renda absurda, né? Qual é o interesse do cara, né? É dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo também tem uma ideia que o quanto a elite no Brasil é atrasada. Mesmo assim, em termos, acho que você, Sim, não, e aí nesse sentido, eu acho que você deu 2 pontos que são instigantes para esse debate. E eu vou começar do fim, basicamente dessas questões dos bilionários. Os bilionários propõem esse tipo de regime de trabalho, mas nos setores mais produtivos e centrais, que são fundamentais para as próprias firmas deles. Você pega como o Elon Musk tem o seu setor de P&D, por exemplo, nos Estados Unidos das suas firmas, enquanto, digamos que a sua linha de produção mais massiva, ele desloca para o Sudeste Asiático. E aí, no Sudeste Asiático, o regime é completamente diferente do 5.3. Interesses dos bilionários estão pontuados de acordo com a divisão internacional do trabalho e que eles utilizam muito bem a divisão internacional do trabalho a seu bel prazer, para os beneficiar, em última instância. Então, não é que os bilionários são bonzinhos e eles estão defendendo a escala, por exemplo, 4.3 para todos os setores da economia. Eles estão defendendo isso para os seus gerentes, para os seus desenvolvedores, para os seus engenheiros, porque eles se tornam mais produtivos com essa escala de trabalho, enquanto eles deslocam a sua linha de produção grossa das suas empresas para países que têm regimes mais opressivos de trabalho. Esse é um ponto e que é justamente para a gente dialogar nesse sentido. O segundo ponto que você bem trouxe ao debate, que é importantíssimo, é a questão da informalidade. A gente tem todo um setor da nossa economia na informalidade e que a escala 6 por 1 tese não vai atingir. E por que eu digo só em tese? Porque, na verdade, é o contrário. A Câmara dos Deputados já afirmou que vai ter que debater é, a questão dos MEIs, por exemplo, a questão do que a gente chama de pejotização, a questão dos micro empreendedores, e que isso vai ter que ser realocado. E esse setor informal, que não está no escopo da CLT, cada vez mais está no escopo dos MEIs, cada vez está mais no setor das microempresas, e isso, inclusive, tem a ver com os nossos lucros enquanto Estado brasileiro, porque uma discussão que também está candente atualmente, que é a questão do PIX, é o ataque que os Estados Unidos faz à nossa soberania porque ataca o PIX. Hoje, todo mundo, basicamente, a cobertura do PIX é gigantesca para o Brasil inteiro, todo mundo tem o Pix. Então, a facilidade, o Pix trouxe a bancarização das pessoas. Então, tirou elas de uma informalidade total, tentou a elas o sistema financeiro. Isso uma reação em cascata, Eros. Então, a partir disso, ela cria um MEI por conta do Pix e ela entra num setor formalizado da nossa economia, mesmo que não seja CLT. E
a própria Câmara, o próprio governo, todo mundo sabe que vai ter que enfrentar esse debate de mudar o regime do MEI, de aumentar, por exemplo, o limite financeiro do MEI, que hoje, se eu não me engano, está em R$ 81.000 no ano, porque a maioria dos atingidos empreendedores pela escala 6 por 1, que empregam os seus trabalhadores nessa escala, são micro e pequeno empreendedores. Grande indústria, as grandes empresas já trabalham no regime de 40 horas semanais. Como reafirmo, os setores mais produtivos da nossa economia já trabalham nesse regime de 40 horas e não no regime de 44. Então, isso vai atingir de sobremaneira esse setor dos microempresários, e isso vai gerar um efeito em cascata para os MEIs, que vai poder aumentar o seu limite de renda para ser MEI. Isso vai aumentar, inclusive, o escopo de alguma formalidade. Então, a escala 6 por 1 e o fim dela, no caso, vai gerar efeitos agregadores para toda a economia, inclusive para os setores que não são CLTs. Ou seja, é mais elemento positivo que vai trazer para os trabalhadores como um todo, e não só os CLTs, o fim da escala 6 por 1 e a atualização civilizatória de uma escala de 40 horas semanais e que vai ser, como a gente pontuou, através de uma PEC, ou seja, a gente vai talhar na Constituição esse novo regime de trabalho. Jackson, você sabe que um ponto, né, que me parece bastante importante que você está falando é que, de fato, a gente tem um sistema produtivo que é isso, né? Quem trabalha em grandes empresas, né? O cara que trabalha aí, é, eu acho que a gente precisa fazer a gente precisa fazer uma divisão em três partes aqui, quatro, eu diria. A primeira é quem é CLT, trabalhos que pagam muito bem. Vamos colocar assim, nem pelo salário. Trabalhos de alto valor agregado. Então, essas pessoas, né, que trabalham em multinacional, trabalham em empresas mais consolidadas, elas já trabalham 40 horas por dia. É isso. Você dificilmente vê, sei lá, o bancário, né? Quem trabalha no banco não trabalha sábado e domingo. Assim, pode ser que trabalhe fora do horário, mas assim, ele bate o ponto de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia. E quando tem que trabalhar mais, ele tem que receber hora extra. Algumas empresas no Brasil, o Ministério Público começou a bater tanto nelas por essa questão de hora extra, de trabalhar fora do horário, que hoje, assim, você só pode fazer hora extra com autorização do seu chefe e tal, e senão não faça, entendeu? Porque a empresa não quer pagar o processo depois que você vai ser demitido, vai pedir demissão, vai entrar lá e falar, eu trabalhava 10, 12 horas por dia, não recebia, e isso vira um caos se você for parar para pensar numa gestão da empresa muito grande. Ó, parece que desse lado, o mercado, olha que coisa que eu vou falar, a força, né, a boa indizia do mercado resolveu o problema, né, para essa camada da população, né? Assim, você precisa trabalhar 40 horas por dia, não é para fazer mais hora extra, sem remuneração. Caso contrário, você vai criar um passivo aí gigantesco em termos de processo trabalhista. Então, essa é uma camada. A outra camada é a camada de quem está dentro da CLT, mas em empregos que pagam um baixo salário ou que tem pouco valor agregado. E aí você inclui o setor todo de serviços, né? Quem trabalha no shopping, trabalha em telemarketing, quem está trabalhando na loja ali no centro, sabe? Essas pessoas, elas muitas vezes têm pouca qualificação profissional, pouco, assim, não é que elas têm poucos anos de estudo, mas se você for comparar, né, o cara que é gerente de uma multinacional, quantos anos formais ele tem de estudo, normalmente é maior do que quem está trabalhando no shopping. A pessoa já tem pouca, a verdade é que ela tem pouco, em inglês se fala leverage, né? Assim, ela tem pouca capacidade de negociação. Porque quando ela vai negociar com o chefe e fala, ó, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, é claro que o chefe vai falar assim, ah, tá ótimo, entra aí que eu vou entrar com o pé no seu bumbum, né? E isso só piorou depois da reforma trabalhista, porque até a reforma trabalhista, antes do Temer, quando a pessoa saía da empresa, o sindicato tinha que fazer é, é, putz, me esqueceu, me fugiu o nome, ele tinha que assinar embaixo, era isso. Então, o poder do trabalhador em conseguir negociar
Acho que é o ponto atrás. As instituições de mediação de trabalho que antes garantiam algum tipo de proteção ao trabalhador, sindicatos, por exemplo, elas entraram em declínio. Hoje o sindicato tem muito menos poder, muito menos força do que tinha na década de 80, por exemplo, quando Lula era sindicalista e tudo mais. Isso por uma série de razões. Uma delas é a reforma trabalhista, mas isso bem antes já vem ocorrendo. É um fenômeno histórico, social, que não depende única e exclusivamente de um ponto específico. Ah, foi culpa do tempo. Não. É o processo de desinstitucionalização dessas instituições de mediação, né, do trabalho, ela vem correndo já há algumas décadas. E a gente pode fazer um podcast inteiro a respeito. Mas o fato concreto, o meu orientador, eu chegava e falava para ele, ó, eu sou marxista, porque achava, enfim, continuo achando que a minha forma de fazer a análise social passa muito pelo método marxista, sabe? Então, você conseguir entender o conflito de classes e tudo mais, a história, né, de muitas formas, ela vai se ela vai se progredindo através dessa luta de interesses, né, entre quem está em cima e quem está embaixo. E meu orientador falou assim, "Não, você não é marxista, você é weberiano." Então, a partir desse momento, eu passei a aceitar weberiano. Mas é impossível você não conseguir olhar essa disputa, assim, não é que é impossível, mas pelo menos é necessário você olhar essa disputa por um viés, claro, de uma disputa de classe. Porque você tem, de um lado, né, esses trabalhadores com pouca formação, com pouco salário, pouca capacidade de negociação, fazendo uma briga hercúlea contra é, né, as grandes empresas, as federações de comércio, da indústria, entende? Porque há uma tensão que né, o capitalista, nesse sentido, né, quem está mais no topo da pirâmide social, que detém, que dá o emprego, em tese, esse grupo acredita piamente que o que é mais importante é aumentar a produtividade, aumentar a margem e aumentar o lucro. Então, qualquer disputa nesse sentido, o trabalhador, né, então, é uma luta de classe, né, entre a classe dominante e a classe trabalhadora, a classe dominada. Muito difícil não ver isso assim, com o que você vê nas notícias e tudo mais. Ah, porque a federação de uma indústria X está falando que vai perder a produtividade. Assim, é uma disputa hercúlea, né? E muito me surpreende que essa discussão conseguiu avançar tanto, apesar dessa, dessas barreiras todas. Mas, e aí eu acho que vale sempre colocar o seu ponto, né? Que apesar disso, você tem esses grupos, né? Quem ganha bem e já trabalha 40 horas, essa população que é CLT e que trabalha muitas vezes nessa escala 6 por um e não tem capacidade de negociação, ou melhor, não é que ela não tem capacidade, porque ela não tem poder de negociação. E por outro lado, você tem aí dois outros grupos que são aquelas pessoas que, por questão ideológica, você pega muitos jovens hoje em dia. A CLT para eles é algo ruim. E outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e a gente ouviu isso. O jovem falando: Não, CLT é horrível. Eu quero ser MEI, entendeu? Eu quero ser empreendedor. E essa lógica do empreendedorismo não casa com essa discussão 6 por um, sabe? Porque é uma lógica de você trabalhar arduamente, todo dia. E quanto mais você trabalha, mais você tem chance de ficar rico. Aí, claro, o cara acaba trabalhando de Uber, acaba trabalhando de entregador do iFood e com uma perspectiva de que ele vai ficar rico, porque ele é MEI, entendeu? Ele é empreendedor, ele faz o próprio horário. Isso é um ponto. Muita da discussão hoje sobre as MEIs e o que gera essa vontade dos jovens e de muitos trabalhadores de quererem não ser formais, mas serem PJ, o que a gente ouve eu faço o meu próprio horário. Mesmo que não tenha direito social nenhum. E aí, nesse sentido, Eros, eu acho que a partir dos apontamentos que você está colocando, é, é interessante a gente gerar as reflexões no sentido da centralidade, primeiramente, a partir da sua fala, da disputa e do conflito capital-trabalho, que ainda é central, então não é obsoleto. Alguns novos pensadores se colocam que isso está obsoleto, hoje a disputa é sobre identidades, é sobre outras questões, é, e a demanda da escala 6 por um e como essa onda se tornou e se apropriou, inclusive, de plataformas ultramodernas,
para a organização dessa pauta, que lembremos que essa pauta foi através das redes sociais que ela deságua de forma muito eloquente nesse aspecto, para a centralidade capital-trabalho, para essa disputa capital-trabalho entre uma classe empresarial que, especialmente no Brasil, prefere explorar mais o trabalhador e assim a atingir a sua margem de lucro através da exploração física, psíquica dos trabalhadores, versus você avançar na produtividade e melhorar a qualidade dos trabalhos, né? Melhorar a qualidade da oferta de trabalho. E é por isso que o Estado deve agir. E justamente outra ponta que é muito interessante da sua fala, e que é uma verdade, é que o mundo mudou. O âmbito sindical clássico perdeu muita força. Portanto, é necessário o Estado como um mediador razoável desse conflito capital e trabalho. E é assim que o Estado agiu na pauta 6 por 1, como um mediador desse conflito e pró lado trabalhador. E ainda mesmo que seja trabalhador muito específico, CLT, etc., agiu dessa forma. Mas ele só agiu também demandado a sociedade civil organizada, mesmo que não fosse organizada em termos clássicos. E até isso merece uma atenção especial, porque, por exemplo, as grandes sindicais do país, as centrais sindicais do país, como a CUT, é uma pauta histórica a diminuição da carga de horário de trabalho para 40 horas semanais. Então, não é que essa pauta surgiu do nada, não é que essa pauta é uma pauta ultramoderna de agora, só de redes sociais e de uma nova sociedade civil que emerge e se organiza através dessas plataformas digitais. Ela já existia, mas levou força através dessas novas formas de luta, através das formas da plataforma digital. Então, foi uma união desse sindicalismo, dessa forma de luta clássica que a classe trabalhadora tem, historicamente, que são os sindicatos, através das novas formas de lutas, de setores mais precarizados, que não são sindicalizados. Então, essa centralidade do conflito capital-trabalho está na pauta do dia, e a centralidade do Estado para mediar esse conflito em prol do trabalhador também está, e foi fundamental nessa pauta 6 por 1. Isso é um ponto muito importante. Outro ponto importante que você pontuou é que as novas gerações, justamente encontrando novas formas de luta, também não se identificam com esse modelo clássico de trabalho CLT. Mas, reiterando o que a gente já pontuou aqui no podcast, é que mesmo o 6 por 1 também vai, de alguma forma, inferir sobre esse regime CNPJ, sobre esse regime de MEIs, sobre esse regime de microempresas. Ou seja, mesmo essa parte e essa parcela da população que olha para esse debate 6 por 1 e pensa não tem nada a ver comigo, na verdade, se for olhar para um pormenor através de uma lupa, tem a ver, porque o MEI vai ser reformulado através de uma lei complementar, justamente para poder abarcar essa nova realidade das 40 horas semanais do CLT. Então, esses jovens que não se identificam com o CLT também têm que olhar com carinho sobre os avanços dessa pauta, porque eles, mesmo pensando que são empreendedores, existe também uma diferença entre os empreendedores. Existe o empreendedor mais cooperativista, existe um empreendedor que está mais próximo da classe trabalhadora do que os bilionários, como você citou, do que o Carlos Slim, do que o Elon Musk, do que outros bilionários e outro que a gente chama de grande classe dominante, ou seja, a burguesia mais de vanguarda, né? A burguesia mais avançada, para você ver como esse debate é concatenado de forma razoável e que o que cabe, inclusive, aos setores mais esclarecidos da sociedade, aos sindicatos, à sociedade civil organizada e também ao Estado, é poder pedagogicamente atingir a população e mostrar que dentro desse conflito capital-trabalho é necessária a mediação e é necessária uma mediação através do Estado
pró-trabalhador e pró-micro e pequeno empresário e pró numa lógica de mais descentralização da economia, de uma lógica mais cooperativista, porque eu acho que o central do nosso desenvolvimento vai ser através de uma economia com menos monopólio, de uma economia onde os grandes empresários tenham menos poder para pautar a própria economia como um todo e pautar a sociedade como um todo, ou seja, a ideia de descentralização. E essa ideia de descentralização aliada a uma mediação que só passa pelo Estado e pela força mediadora do próprio Estado. Claro, o que você está falando aqui, eu não sei se eu concordo muito com você, sabe, nesse ponto de quem é hoje tá informal como PJ, mas só para fechar o raciocínio que eu tinha feito antes, que você tem, né, a classe trabalhadora CLT que ganha bem e tem alta formação, você tem a classe trabalhadora CLT de serviços e tudo mais que tem pouca qualificação e ganha baixa. Você tem então os MEIs, a pejotização, e aí você tem um setor enorme da economia nesse quadradinho, e você tem aquelas pessoas que normalmente são de classe média, média alta, média média, e profissionais liberais muitas vezes, né, médicos, advogados, engenheiros, ou donos de empresa, né, essas empresas que você está falando, né, que não é a MEI, mas é o Simples, tem lá 5, 10 funcionários, e aí ele olha para si mesmo, né, esse tipo de empresário que o cara tem uma loja, né, de roupa e tal, ele não se vê como parte do proletário. Ele se vê claramente como parte da elite dominante capitalista. Ele se vê como um capitalista. Só que assim, o cara ganha 20 mil, que seja, 30 mil reais por mês, compara com o Elon Musk que tá para se tornar trilionário. Olha que doido. Trilionário em dólar, em real ele já é trilionário. Se você converter a riqueza dele, já é um trilionário. Assim, o cara tem mais dinheiro do que muitos países. Olha que loucura. Mas essa camada da população, e aí o pessoal critica muito o Gessé Souza, né? Que ele é um sociólogo e tal, ele trata essa questão da classe média e tudo mais. Porque ele acha que a classe média no Brasil é ignorante. E no final das contas, o que ele acha, a classe média no Brasil é atrasada. Mas o que que ele fala? Ele fala que as pessoas, de quem começou a. Quem saiu, né? Pega os primeiros governos do Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, você teve uma migração social, uma ascendência social, você tem uma parcela muito importante da sociedade caindo das classes C, D e E, ou principalmente das classes D e E, indo para a classe C, B. E isso num modelo de desenvolvimento que se esgotou, né? Porque era basicamente, se aumentava a formalidade, se pegar os primeiros governos do Lula, você vai ver que a formalidade do trabalho aumentou muito, você aumentava o salário real das pessoas, e, ao mesmo tempo, você tinha uma política do Estado de permitir programas sociais, transferência de renda, isso tudo junto com mais crédito e uma economia que estava crescendo, isso é importante, para você sustentar todos esses programas, a economia tem que crescer, é, mas isso era porque tinha um boom de petróleo e tal, assim, o mundo era outro. E aí pro GC, essas pessoas que conseguiram sair, né, da classe mais baixa para uma classe média, elas olham para cima e elas não se veem como classe trabalhadora. Elas se veem basicamente como, putz, é o Pablo Marçal, entendeu? O João Dória. A pessoa olha para ele e fala: esse é o exemplo de trabalho, esse é o exemplo que eu quero ser rico assim. E o ethos do trabalho, né, é o ethos que ela olha então para cima e fala, pô, o cara é empreendedor, né? Ele trabalha muito e quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. E o trabalho, então, passa a ter um ethos. E aí que eu não sei se eu concordo com você, essa população que hoje está sendo pejotizada, a gente tende a achar, ou pelo menos eu pensava assim, que era como se elas estivessem sendo quase como se fosse algo pouco, que elas tivessem pouca agência com relação a isso. Ou seja, olha, a economia que a gente tem é um modelo de desenvolvimento totalmente é, ruim em vários aspectos, cria desigualdade, a gente não consegue produzir tecnologia X, sabe? E esse modelo cria uma massa de trabalhadores aí precarizados que viraram MEI e viraram PJ. É assim que eu tava pensando. Só que não, Jackson. Muitos escolheram ser PJ, Ah, não, sim, sim, mas entendeu?
desculpa te interromper, mas eu tenho concordância com o seu diagnóstico, não é uma discordância. Meu ponto é o papel do Estado de mediar para esse novo setor que ele está mais próximo de uma classe trabalhadora do que do Elon Musk. Porque o diagnóstico está certo, ele não se sente assim, ele se sente mais próximo do Elon Musk. Eu concordo com você. E aí eu utilizei como simbologia essa questão da pauta da fim da escala 6x1, que o governo, ou seja, e o Estado, através de um grande acordo nacional, porque a gente tem que lembrar que, em termos institucionais, o governo não tem maioria no Congresso, o governo é um governo minoritário, uma pauta que, termos clássicos, é muito atrelada à esquerda, mas como os setores de direita, como os setores da direita tradicional, do que a gente chama de centro fisiológico, que na verdade é a centro-direita, embarcaram nessa pauta. Embarcaram e foi aprovada uma PEC que precisa de é, é, 2/3 da Câmara dos Deputados para sua aprovação. Ou seja, a gente conseguiu, e quando eu digo a gente, é os movimentos sociais, os intelectuais que se preocupam com um avanço civilizatório na relação capital-trabalho, o próprio governo, os partidos políticos, os sindicatos, conseguiram criar dessa pauta um grande consenso nacional. E isso se deveu em termos narrativos, ou seja, foi uma narrativa vencida dentro dessa pauta capital-trabalho, dentro dessa disputa pela classe trabalhadora. Ou seja, foi criar consensos através de uma narrativa conciliatória e acordista, digamos assim, né, para criar um novo termo. Nessa pauta de MEI e de empreendedor, é possível também, é possível a gente avançar pedagogicamente para que esses setores que se sintam Elon Musk entendam que, na verdade, eles estão mais próximos da base da classe trabalhadora do que dos bilionários. Eles entendendo isso, eles inclusive vão avançar mais economicamente. A gente vai poder transformar esse debate em termos mais de avanço de produtividade e de avanço de produtividade, mas que vai respeitar alguns direitos e que direitos são importantes. Mas é isso, não atingindo e não menosprezando a ética do trabalho dessa população, que é um setor importantíssimo e, inclusive, cada vez mais um setor quantitativamente importante do Brasil, porque você belamente pontuou que os governos do PT avançaram deixar o colchão da classe média, principalmente a classe média C, muito maior em números absolutos. E também em termos relativos. Surgiu uma lógica de classe média maior, a classe média aumentou no Brasil, principalmente deste modelo, que eu concordo também com você, se esgotou e a despeito do que o governo federal fez durante o século XXI, modelo que é um modelo do modo de produção capitalista, se esgotou naquele momento. Então, assim, como baseando no Gessé, que ele pega muito, advém muito da discussão que a Marilena Chaui já fez de a classe média ser cognitivamente mais conservadora, mas como a gente cria classe médias populares, classe médias mais próximas de uma classe trabalhadora que não pretendam ascender ao Elon Musk e a toda a carga ideológica que representa a classe dominante de verdade deste país, mas sim seja ideologicamente mais próxima de uma classe trabalhadora. Eu acho que, em termos de desenvolvimento, isso é fundamental. Que desenvolvimento, Eros, se você não está num contexto de autoritarismo, é consenso. Você só atinge um desenvolvimento convencendo a sociedade e não convencendo através de uma agenda narrativa, não impondo essa agenda. Porque para impor essa agenda é só um contexto autoritário que não é o contexto atual do Brasil. Nossa democracia tem muitos problemas, nós temos que avançar em muito, mas desde a Constituição de 88,
superestruturais, a gente tem uma democracia, mesmo que de corte liberal, é uma democracia plena e que avança. A gente já pontuou aqui o avanço de alguns dados sociais, mostra e demonstra isso. Como que a gente cria uma agenda de consenso para além da 6 por 1, que é muito focado nessa parte clássica da classe trabalhadora, mas uma agenda de consenso para essas novas classes médias serem populares e pensarem o empreendedorismo, mas de uma forma não agressiva, de uma forma não piramidal, de uma forma que não oprima outras classes ou que não entra numa lista selvagem, né? Eu acho que essa é a grande questão para o desenvolvimento e eu acho que nesse aspecto o fim da escala 6 por 1 nos mostra que é possível criar uma agenda de consenso, avançar nesse aspecto em termos civilizacionais, pensando desenvolvimento com direito, desenvolvimento descentralizador, desenvolvimento sem autoritarismo e desenvolvimento que contemple inclusive os anseios dessas novas classes que foram frutos desse próprio governo que propôs o fim da escala 6 por 1 através desse projeto de lei. Na verdade, nessa PEC, né, especificamente. Ô Jackson, você sabe que uma das coisas que eu pesquiso é a parte de segurança alimentar, tá, desenvolvimento, e isso acaba, assim, segurança alimentar no Brasil, combate à fome, dependeu muito de transferência de renda, Bolsa Família. Então, eu fui obrigado a parar um pouco para pensar o que, de fato, a minha posição a respeito do programa de transferência de renda. E é muito parecida com a discussão sobre a escala 6 por 1. Eu acho que, como contrato social, você sabe que ciência política tem um monte de contratualista, né? E como contrato social, a gente não pode admitir como sociedade. Então, assim, independentemente do custo, do impacto econômico, então, assim, a gente não pode admitir como sociedade que existam pessoas que não têm o que comer, no que comam, que tem que pegar a comida no lixo. Sabe, que uma família que tem dois, três, cinco filhos e a mãe não consegue, o pai não consegue colocar comida. É aquilo que a gente via na década de 80, 90, sabe, daquela miséria extrema de as pessoas passando fome, pega, né, do sertão, do Nordeste. A gente ter conseguido superar isso, independentemente do modelo, de como que isso é uma discussão que não pode ser feita única e exclusivamente por um ponto de vista economicista. É uma discussão de um contrato social. O que que nós, como sociedade, achamos que é justo, correto, o que que não pode existir dentro do nosso contrato social. E eu acho que essa discussão da escala 6 por 1, ela passa muito por isso, né? O que que nós, como sociedade, como objetivo, né, final, porque no final nós somos humanos, todo mundo é humano aqui, né? Trabalhador, claro, trabalhador é uma classe sociológica, mas assim, todos somos pessoas que têm problemas, que têm felicidades, sabe? Conquistas, têm sonhos, e que se cansam, né? Então, assim, como sociedade, eu acho que é um trato social que a gente tem que falar, olha, a gente precisa ter o que você falou, dignidade. Só que você veja, né, como é que a esquerda e o campo progressista perdeu essa discussão de muitas formas. E aí eu ainda não sei se eu concordo muito com você. Sim, eu tenho muitas dúvidas hoje se essa população, primeiro, esse modelo do Lula 1, Lula 2, em parte da Dilma 1, ele parou de funcionar. Então, se você tinha uma, uma ascensão social nesses primeiros governos do PT, hoje você não tem essa mesma característica ocorrendo. Aquela ascensão social que você via de uma nova classe média, você não, assim, Bom, eu pelo menos não vejo essa discussão ocorrendo mais. Olha, nós temos uma nova classe média, porque não temos, entendeu? A forma como o governo, né, pega assim, o desastre que foi a política econômica do governo Dilma, causou uma puta recessão, isso gera cicatriz. Agora, nesse governo do Lula 3, as pessoas elas vão no mercado e elas têm R$ 100 e acham que com R$ 100, acho não, elas têm certeza que com R$ 100 elas não conseguem comprar mais nada. Então, assim, o poder de compra é aquela ascensão social, no sentido de você sair de uma determinada classe social e ascender, esse fenômeno não está ocorrendo mais. E por que que eu estou te falando isso? Porque eu acho que esse é um dos fatores que fez com que, e aí é o meu ponto, talvez, de discordância de você, que é, eu tenho muita dúvida, Jackson, se esses novos trabalhadores, principalmente da juventude, mas não só.
né, que acreditam na pejotização, e uma das razões é justamente porque faz o próprio horário, trabalha quando quer. Isso dá uma ideia de que ele tem controle sobre a própria vida. Então, assim, você veja como é uma discussão importante para a escala da população. Porém, ao mesmo tempo, existe um ethos, que é esse ethos, assim, de é, eu, eu posso ser rico, sabe? E eu posso ser rico tendo a minha própria empresa, nem que seja uma B. E aí o ethos da riqueza é o ethos dessas figuras, como Pablo Marçal, enfim, como um milhão de pessoas que você podia falar, que é um ethos assim, você tem que trabalhar muito. E quem não trabalha é vagabundo. Então, assim, quem recebe Bolsa Família, eu estava falando que eu tive que parar para pensar nisso, que quem recebe Bolsa Família, hoje você tem uma camada muito grande da população que acha que assim, quem recebe programa social é vagabundo, não trabalha. E o contrário disso. Mas sempre teve, né, Eros? E mesmo assim o Bolsa Família virou uma política de Estado, já não é uma política de governo. Sim, Entra mas com governo, muita sai governo, resistência, né? mesmo governo que tem. E curiosamente, vamos lembrar de um governo de direita que é um governo que sempre que fez a carreira política, como é o senhor Jair Bolsonaro, batendo em programas sociais, deu um aumento estratosférico do Bolsa Família em 2022 para ganhar a eleição. Então, ou seja, esse debate nós vencemos, virou uma política de Estado. Não é que Isso que a gente vê. Eu tenho surgiu muita esse dúvida. debate ontem, a partir de agora, que com Pablo Marçal, que as pessoas pararam de gostar do Bolsa Família ou não. Lógico que o mundo do trabalho está sofrendo e vem sofrendo uma mudança muito paradigmática, inclusive. Mas a questão é achar, a partir dessa mudança paradigmática, um curso narrativo de projeto nacional de desenvolvimento, de conciliação de nação, de acordo nacional. Neste momento histórico, eu volto a repetir, creio que a, esse debate do fim da escala 6 por um nos dá esperança, se é para ser otimista, né? Que é aquela frase do Gramsci, pessimismo da razão, otimismo da vontade, para que é, o campo progressista encontre narrativas que possam agregar de forma muito plural essas novas classes trabalhadoras, essa ascensão desse novo empreendedorismo, que é um empreendedorismo extremamente popular e por isso que, volto a reiterar, cabe ao campo progressista, pedagogicamente, mostrar que isso difere de uma classe dominante elitista, de uma classe dominante que é mais arraigada nos privilégios, porque esse setor é um setor não privilegiado, mesmo que ele almeja ser privilegiado. Então, eu acho que a questão nesse aspecto é achar uma narrativa razoável que abarque esses novos setores. Creio que nisso você tende a concordar comigo. Abarque esses novos setores, uma narrativa que consiga concatenar e mobilizar esses novos setores, assim como a escala 6 por um está mobilizando a população em geral, que mesmo com a resistência da classe dominante, é uma pauta extremamente popular e tanto assim passou num grande acordo na Câmara dos Deputados e creio que vai passar no Senado também, mesmo com modificações. É politicamente ruim você ir contra a escala 6 por um hoje, entendeu? É um tiro no pé. Mas olha, eu vou te falar duas coisas. A primeira é que, como você está falando, né, você mencionou o Gramsci. O Gramsci, ele é um teórico conhecido pelo conceito de hegemonia. E o que que é hegemonia? Hegemonia é assim, você tem uma determinada forma de visão de mundo e essa visão de mundo, ela se torna hegemônica no sentido de que ela passa a ser a narrativa dominante, a forma cultural dominante, simplificando pra caramba o Gramsci. Mas o Gramsci tem um conceito que é o conceito de interregno. E pro Gramsci é o seguinte, existem alguns momentos na história que você tem disputas entre dois projetos hegemônicos. E essa disputa, ela vai se dar, né, na base da porrada e algum desses projetos vai se tornar hegemônico. Eu entendo que a gente está exatamente nesse momento de interregno. Então você tem uma disputa do projeto hegemônico, que é esse que você está falando,
do projeto progressista, é um projeto mais de bem-estar social, e você tem uma disputa de um projeto neoliberal, de um projeto que ideologicamente vê qualquer benefício do Estado como sendo ruim, porque ninguém quer se ver como pobre, como dependente do Estado, e que tem ethos de trabalho, que é esse ethos também da meritocracia, do, é, do eu mereço, entendeu? Eu consigo. Que é muito diferente de você falar, putz, bicho, sem o Estado para te dar garantia de capacidades que você consiga desenvolver para você chegar onde você quer, é muito difícil. É muito difícil, né? Essa ideia do Pat Pence, putz, seu pai foi preso, seu avô foi preso. A chance de você cair num destino que te leve ao mesmo fim é muito alta. Então você conseguir sair disso e não cair, né, no que é o mais fácil é muito difícil, né? E por vezes cabe ao Estado ir lá e falar, eu vou intervir aqui, porque sem isso, se depender assim de boa vontade ou de esforço pessoal, é uma tarefa tão difícil, tão grande, é uma montanha tão grande para o cara escalar que sem ajuda do Estado não vai conseguir. Mas não é esse o projeto que hoje se discute. Você tem um projeto de Estado, sociedade, de dignidade, e você tem um projeto neoliberal que tem um ethos de trabalho que a gente precisa entender melhor. E aí a minha dúvida é se essas pessoas que hoje se veem como empreendedoras, que acreditam piamente, né, que é o trabalho, 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 que isso é a centralidade da vida deles, é que assim que eles vão conseguir, tipo, a finalidade principal, que é ficar rica, essas pessoas, elas olham para essa classe dominante e pegam o ethos delas, que é o ethos, assim, do trabalho a qualquer custo. Eu estava assistindo uma entrevista ontem, eu acho, ontem de ontem, do Bill Gates. Bill Gates e tal, e ele estava falando, quando ele tinha 20 anos, quando ele fundou a Microsoft, que ele era. Como é que ele usou um termo que era. É, que é uma coisa assim, como se ele era ficcionado. Porque ele não tinha fim de semana, ele não tinha horário de trabalho, ele trabalhava, trabalhava, trabalhava até se esgotar, porque ele era aficionado a conseguir chegar onde ele queria. E ele cobrava de todos os funcionários da Microsoft a mesma coisa. E eu acho que a gente não pode descartar que o Brasil teve uma mudança estrutural, demográfica, fundamental nos últimos tempos. Que você deixou de ter uma lógica, principalmente de um país católico, vê de muitas formas, né, a riqueza, às vezes até de forma negativa, né, dentro da lógica do catolicismo. Então, assim, a, você querer muito, né, a ganância é vista de forma negativa, por uma lógica muito mais protestante, né, do ascetismo religioso. Que é assim, o que que é o ascetismo religioso, né, do protestantismo? Eu não sei se eu vou ser salvo, mas assim, quando eu nasci, Deus já sabia se eu ia ser salvo ou não. Mas quando eu fico rico, trabalho, acordo de manhã, 6 horas da manhã, durmo pouco, gasto pouco, não bebo, não fumo, sabe? Essa lógica cética, e aí eu tenho sucesso, é sinal de que eu vou para o paraíso. É sinal de que eu estou no caminho certo. Então, assim, tem uma disputa hegemônica, Jackson, é maior do que eu acho que assim, eu não sei se há um consenso, entendeu? Que você estava falando de consenso. Eu acho que pelo Não, contrário, a não gente tô está num falando de momento criar de consenso, pouquíssimo porque criar consenso. consenso é criar hegemonia, e a gente não tem um consenso. Por isso que, na verdade, as nossas falas estão convergindo e não divergindo, porque eu tenho acordo que o momentum é um momento, ninguém tem a hegemonia plena, e isso num texto mundial, não só no Brasil. É que no Brasil atinge algumas mediações e algumas particularidades específicas que, inclusive, a gente está falando disso com relação a 6 por 1. Mas aí, justamente para complementar a sua reflexão, e já, inclusive, a guisa de conclusão da gente caminhar, eu acho que nesse aspecto especificamente, e aí voltando, inclusive, para a questão da escala 6 por 1 e do problema de produtividade que ela pode gerar a partir de se manter o salário e diminuir a carga horária é a gente ser mais plural na agenda. E quando eu digo a gente, novamente, nos colocando nesse campo progressista. E ser mais plural, ter carinho justamente com demandas dessa nova classe ascendente que você está pontuando dos empreendedores. E aí, nesse aspecto,
Aí é uma crítica ao nosso campo. Eu acho que o nosso campo tem uma dificuldade imensa de sair dessa cartilha clássica século XX, sindicato, classe trabalhadora CLT, mediação via Estado, via sindicato. Realmente, os setores organizados do nosso campo, setores organizados, não estou falando dos simpáticos, da base, mas os setores organizados que pensam também o nosso campo, têm uma certa dificuldade com relação a isso. E a gente tem que, esses setores organizados, se abrir para uma agenda de produtividade que pode soar um momento mais liberal, que pode soar experimentalista. Porque, por exemplo, a gente avançou na questão da 6 por 1, mas por que a gente não pode experimentar em zonas onde essa flexibilização trabalhista será melhor, mas vai trazer ganho de produtividade, trará o que está na fronteira tecnológica no mundo, seja o que é setor, ou inclusive pensando nos setores que nós temos vantagens comparativas naturais. Isso, por exemplo, está também numa questão candente, é a questão das terras raras. Os maiores detentores de terras raras no mundo, mas não refina as terras raras. Pensar em o que a gente chama de joint ventures, ou seja, se unir a uma empresa chinesa hipotética, afinal a China detém essa tecnologia de refinar a terra rara e ela que detém a maioria, trazer ela, transferir essa tecnologia para nós e assim a gente criar uma cadeia econômica de valor a partir dessa transferência de tecnologia. Perceba que isso é agregar, de algum modo, uma agenda desses novos setores que aprendem a riqueza, que tem um outro tipo de ética do trabalho. Eu acho que isso, para nós, é importante. A gente também se abrir, e como eu falei, mas disputando narrativa para criar consenso e, consequentemente, criar hegemonia. Ou seja, falar assim, a gente pode e deve se expor ao mundo para aumentar nossa produtividade. Vai se expor ao mundo com soberania, exigindo uma transferência de tecnologia. Perceba? Então, eu acho que nesse aspecto, nós falhamos enquanto campo porque tem uma agenda ultraclássica que nós queremos impor essa agenda ultraclássica, sendo que o mundo mudou. Perceba que a nossa fala é muito mais de convergência do que de diferença. Hoje, a gente precisa mesmo terminar, porque a gente tá quase já. Estamos falando aí, acho que já deu mais de uma hora, né? E a nossa intenção inicial era conseguir chegar na discussão sobre produtividade em si, né? E acho que a gente vai ter que fazer outro podcast para fazer isso. Mas para dizer o seguinte, que eu acho que ponto, tem dois pontos que a gente vai precisar discutir. O primeiro que a gente passou, não discutiu até agora, é que a gente está no momento de uma revolução que talvez seja a revolução mais drástica, mais profunda, mais radical dos últimos séculos. Assim, de longe. Com certeza maior do que foi a Revolução Industrial, do que foi a Revolução Digital, quando surgiu a internet. A capacidade que a IA, né, a inteligência artificial, está tendo de conseguir chegar numa determinada cognição que vai substituir muitos trabalhadores é uma discussão que me surpreende, assim, de que a gente não tá, essa não é a pauta do dia, porque essa vai ser a grande discussão dessa década, dos próximos 10 anos. Nos Estados Unidos, eles estimam que um terço da força de trabalho vai ficar desempregada por conta da IA. O que que algumas pessoas, né, esses bilionários, o que que eles justificam? Não, não. Num cenário desse, as pessoas vão ter que trabalhar menos, porque você vai aumentar a produtividade através da tecnologia. Então, a única forma, né, já que você conseguir manter o mesmo número de pessoas trabalhando, é que elas trabalhem menos, cada vez trabalhem menos, e você vai ocupando, onde uma pessoa trabalhava 8, o cara vai trabalhar 4, você tem duas pessoas ali trabalhando. Claro que dificilmente o salário dessas pessoas vai continuar igual. Mas assim, essa é a discussão que a gente não está fazendo. E passa por uma discussão de desenvolvimento nacional, de projeto de país, que é aumentar a produtividade através da ciência e tecnologia. Porque, assim, é uma discussão longa, Jackson. A gente exporta commodity, importa produto caro.
A gente exporta soja e importa iPhone. Enquanto a gente não tiver tecnologia, conhecimento, know-how para conseguir se estabelecer nesse mundo que está se criando, vai ser muito difícil aumentar a produtividade. E eu acho que, de alguma forma, essa discussão da 6 por um, ela precisava estar fortemente atrelada a um projeto de país que não faça com que a gente se estagne, fique estagnado amanhã depois. Mas, para terminar, assim, a última coisa que eu queria falar é que você veja, a esquerda e o campo progressista, e no Brasil especificamente, passou de uma lógica. Tô te falando, Anderson. Ele cortou aqui pra mim. Peraí, ele falou que parou aqui. Bem, Tá gravando, tá gravando, tá gravando. então, é, a gente passou, ô Jackson. Putz, peraí, ele parou aqui pra mim. Beleza, tá. Então, a gente passou, a esquerda, né? E eu acho que essa é uma discussão também difícil de fazer. É, a esquerda e o campo progressista, historicamente, no Brasil, sempre teve uma lógica de atuação que era uma lógica da luta de classe. Historicamente, quando você pega as greves nos sindicatos, no ABC, está falando assim, uma luta de classe, entendeu? Os trabalhadores se fortalecendo para conseguir ganhar direitos. Era uma lógica de luta de classe. E a esquerda, hoje, o campo progressista, fez um erro, da minha percepção, assim, horrível, um erro drástico, que foi olhar para os Estados Unidos, para o Partido Democrata, pegar essa lógica de identitarismo do Partido Democrata e transformar isso na pauta da esquerda no Brasil. Então, até me surpreende, eu acho que olha como é que isso é, é visível, né? Uma das pessoas que está patrocinando esse projeto, ou uma das principais, é a Erika Hilton. E a Erika Hilton, por definição, fez uma luta identitária, né? Ela, como uma mulher trans, enfim, todos os problemas, os preconceitos que você tem de camadas da população que acabam sendo marginalizados. Então, essa luta identitária, ela é legítima. Mas a esquerda não conseguiu explicar isso para a população. Muita gente hoje, das classes trabalhadoras mais, que é o que a gente estava conversando, que estão ali trabalhando em telemarketing e tal, olha e fala assim, não converse comigo isso. Os meus problemas são outros. Eu ganho pouco, eu quero descansar mais. E aí você vê como que essa pauta mostra o quanto que tem espaço para que a esquerda e o campo progressista comece a sair um pouco dessa pauta identitária, que tem muita dificuldade de comunicação com as classes populares e que gera uma resistência terrível que alimenta a extrema-direita. Como que é possível fazer uma discussão política e voltar às origens da esquerda, de uma luta de classe, e é isso. É essa. E a Erika Hilton, que em tese, né, tem tudo para fazer uma luta identitária, está fazendo uma discussão que é de classe. Essa discussão sobre a escala 6 por 1 não é uma discussão identitária, é uma discussão de classe. Então, eu acho que, assim, a última coisa que eu queria até para concluir é que a gente precisa, talvez, conseguir identificar o mundo que a gente está vivendo. Essa discussão a gente não fez aqui, a gente vai só fazer outro podcast, mas não é só a gente que não está fazendo. Não está na pauta, na agenda pública hoje, isso como centralidade. Está vivendo um mundo que vai haver um problemaço de pessoas que vão ficar desempregadas por conta da tecnologia da inteligência artificial. Isso teria que estar dentro de uma agenda que casasse, né? A gente quer mais dignidade, quer uma carga horária menor de trabalho, mas como é que a gente vai lidar com isso no futuro? Mas essencialmente eu acho que isso mostra o espaço que a esquerda e o campo progressista tem para conseguir se posicionar dentro do dia a dia das pessoas que mais são oprimidas e que mais sofrem com a degradação do trabalho, com a precarização do trabalho, que vai além da discussão identitária. E é uma discussão basicamente de desigualdade, de classe, de riqueza, de pobreza, que, enfim, era a base, sempre foi a base da esquerda durante esse tempo todo e que de repente migrou para uma pauta puramente identitária que não está conversando com as pessoas. A tal ponto, para encerrar mesmo, se você olha a posse do Lula, a foto da posse do Lula, da última vez que ele ganhou agora, Jackson,
É, É ele com um cachorro, com uma mulher negra, com um o presidente homossexual, é gay, LGBT. dos metalúrgicos, Cara, não, não presidente, tem uma bandeira de metalúrgico ali, não tem uma bandeira é de o sindicato. presidente dos sindicatos do metalúrgicos está nessa. E é isso, é que agora isso abre também, e vamos, a gente tem que finalizar, mas isso abre um amplo de discussão, que o campo progressista é muito plural. O progressista, ele é plural e existem esquerdas, não a esquerda. Isso aí vai ser cortado, né? Eu acho que a gente é melhor vai fazer uma edição. Eu já não estou falando nem em termos mais de apresentação, porque isso vai estender. Que eu não quero que apareça, por exemplo, no podcast, eu sou do PT e tal, mas o tema é muito do pessoal, cara, muito distinto. Então, por exemplo, o que é um problema, digamos, você que teve uma vivência mais de rede e de pessoal, não sei se você foi filiado ao pessoal, você chegou a ser filiado ao pessoal, é muito distinto do que acontece no PT, mas é muito distinto mesmo. Então, assim, a caricatura que se criou do identitarismo é uma coisa. O que acontece em termos de organizações é outra. O PT passa longe disso e por isso que ganha a eleição presidencial, que é algo difícil. Ou ganhou o segundo em todas as eleições presidenciais desde 89. Essa questão do identitarismo é muito. Dá pano para manga para um podcast como um todo, porque a coisa. Aí, voltando para a questão da inteligência artificial, inclusive é uma pontuação razoável para pensar 6 por um. Pensar como o Estado brasileiro pode auxiliar sistemas de inteligência artificial que vai aumentar a produtividade do setor de serviços, ao mesmo tempo que as pessoas vão ir para a escala 5x2. Isso é algo razoável. Mas agora eu acho que a gente pode nos despedir, né? Como que a gente nos despede e faz essa. Isso aí tudo vai em uma edição. Bem, então, para terminar, é, acho que assim, acho que para terminar esse episódio, o que que a gente consegue chegar de conclusão, assim, para a gente fazer outro, né? O que que você acha, né, por fim, assim, 2, 3 minutos, assim, para onde essa discussão vai levar, ou para onde ela deveria estar levando e como é que a gente vai contextualizar isso dentro desse cenário de longo prazo, né? Bom, eu creio que volto a reiterar a questão de que a discussão vai sempre estar na contradição principal capital-trabalho e as adjacências que essa contradição se coloca. Portanto, a contradição capital-trabalho, seja através da escala de 6 por um, seja a questão da inteligência artificial, eu acho que é a questão central ainda do nosso mundo e como a gente consegue construir uma agenda a partir desse conflito, mas uma agenda que seja agregadora, que seja propositiva, que não pare no fim da escala de 6 por um, que através das reflexões desse conflito capital-trabalho, a gente atinja mais desenvolvimento, mais dignidade, mais qualidade de vida para as grandes massas. eh, e no nosso caso, obviamente, as grandes massas brasileiras. Eu acho que eh, essa lógica dessa contradição é fundamental e a lógica do Estado mediar essa contradição e esse conflito também é fundamental para qualitativamente o Estado intervir da melhor forma nesse conflito central, que é o conflito desde que o modo de produção capitalista se disseminou pelo mundo, que é capital-trabalho. Que incrível, né, Jackson? No final das contas, com tudo novo, o mundo aí com o IA, e a gente está discutindo a mesma coisa que ocorre, né? Enfim, é o que, no final das contas, essa discussão sobre trabalho e que tipo de sociedade a gente quer ter, eu acho que é a discussão, acho que é isso, sabe? Eu acho que esse episódio mostra um pouco o quanto que tem espaço para a gente pensar um pouquinho fora da caixa e de forma mais de longo prazo, mas que consiga entender a dinâmica que a gente está vivendo e consiga, ao mesmo tempo, fazer proposições que cheguem no que você falou, né? A gente precisa de chegar num consenso, e o consenso, ele é uma disputa, né? Então a gente está nesse momento de disputa e eu acho que esse projeto da escala 6 por um mostra como é que ainda tem espaço para avançar fora de uma lógica puramente do capitalismo selvagem que
vale tudo, né, e ao mesmo tempo não vale nada. Então, é isso, o final do nosso podcast. Se você gostou, clique aqui para subscrever, né, para se inscrever no canal e deixe seus comentários e até a próxima. Até, Jackson. Até, abraço.